Fala galera, tudo bem? É um prazer enorme dar início ao nosso curso completo de redação do QG do Enem e deixa eu me apresentar, já que esse é o nosso primeiro encontro. Meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação do QG do Enem e a gente dá início nessa aula a um curso, que é o nosso curso completo, cujo principal objetivo é preparar você para as demandas de redação que a prova do Enem vem trazendo nos últimos anos. Não sei se é o seu primeiro Enem, não sei se você já fez algum Enem anterior, mas bem provavelmente no ano de 2017, principalmente no seu finalzinho, você ouviu bastante coisa na mídia a respeito dessa prova. Seja no que diz respeito à troca da banca corretora, a entrada da VUNESP, seja a respeito de um tema que chamou bastante a atenção, não só dos candidatos, quanto da opinião pública. As pessoas talvez até esperassem um tema como de minoria, como aconteceu, mas não com a especificidade com que ele veio. A ideia é a de que uma prova sempre passa por atualizações, não tão bruscas quanto muita gente imaginou que haveria, mas sempre alguma alteração ocorre de um ano para outro. E o nosso objetivo aqui no QG do Enem, sempre, não só em redação, mas nas outras disciplinas também, é preparar você para tudo que haja de possível ou já confirmada novidade no que tange a prova. Então nós temos encontros de redação, são 26 no total, cujo principal objetivo, repetindo, é preparar você para as demandas que essa prova acaba exigindo. E com isso, a gente não pode começar de outro jeito esse nosso curso completo, que não seja explicar, antes mesmo do que é uma dissertação, fecha lá comigo, explicar do que se trata um texto. A gente dedica a nossa primeira aula do curso completo ao conceito de textualidade. Mas, Rafael, o que a prova me cobra é dissertação, certo? Certo. Entretanto, dissertação nada mais é do que uma das mais variadas tipologias nas quais os textos podem ser inseridos. Candidatos muitas vezes supostamente preparados sabem o que é uma dissertação, ou até mesmo internalizaram modelos para serem utilizados nas mais variadas partes do texto. Entretanto, candidatos eficazes entendem, antes mesmo da escrita, o que faz com que cada uma das letras, frases, períodos sejam utilizados. Essa aula é a aula pré-escrita. É a aula que trabalha o que o texto precisa ter para existir de forma eficaz, não só sendo texto dissertativo, como também outros tipos de texto, que, se não cobrados em redação, aparecem principalmente na prova de linguagens, que exige frequentemente o reconhecimento das mais variadas tipologias. Então, esse primeiro encontro serve para que nós entendamos o conceito de texto e, a partir desse conceito, consigamos desbravar essa selva da tipologia textual que é tão fundamental para a construção de uma prova mais eficaz, seja de linguagens, seja de redação. Fecha lá. Para entender textualidade, eu preciso, antes de tudo, entender o conceito de texto. E talvez não haja melhor forma de entender texto que recorrer à origem da palavra. Texto vem do latim textum, e que não coincidentemente gerou no português também um adjetivo, têxtil. Têxtil, você bem sabe, um adjetivo correlacionado ao conceito de tecido. E o que seria um tecido? Ué, mas a definição não é de texto? Mas você vai ver como é que a definição de tecido ajuda. Fecha lá. Pensar em têxtil é pensar, como eu disse, em tecido. E pensar em tecido é pensar em quê? Em um conjunto de linhas. Linhas essas que, para que juntas formem um tecido, não podem estar simplesmente lado a lado. Elas precisam estar o quê? Costuradas, entrelaçadas umas às outras, para que dessas unidades eu tenha a construção de uma nova unidade, que nada mais é do que a soma dessas unidades originais, ou seja, as linhas. Então, linhas, unidades separadas, formam juntas uma nova unidade, que é o tecido.
A gente pode pegar essa característica na formação do tecido para entender o próprio conceito de texto. Fecha lá? O que eu estou querendo mostrar com isso é que se têxtil também foi originado a partir de textum, esses fios entrelaçados, costurados, a gente chega à conclusão de que um texto, assim como um tecido, também nada mais é do que um cruzamento de unidades. Que unidades, Rafael? Unidades como palavras. Palavras que se agrupam formando períodos e períodos que se agrupam formando parágrafos. Então, se nós tomarmos o início da definição, o início histórico de definição da palavra, a gente chega à conclusão de que um texto nada mais é do que um cruzamento de unidades. Fechado até aqui? Esse cruzamento de unidades, a maneira com que ele se desenvolve, mostra muito, inclusive, de como a banca corrige a sua redação. Você vai perceber, com o passar desse curso, que existe uma clara diferença entre o que nós consideramos um texto eficaz e o que a banca considera um texto eficaz. Candidatos limitados ou até razoavelmente bons entendem o que é escrever sob uma concepção muito estruturalista somente. Candidatos acima da média entendem que a estrutura nada mais é do que consequência de todo um raciocínio pré-texto. Então imagina, uma redação bem-sucedida é aquela que durante a sua produção cuida, dentre outros fatores, desse cruzamento. Fecha lá. Quantas não foram as vezes em que uma palavra se mostrou incompatível com o período em que ela se inseria? Tá ligado naquela substituição de palavra que você julgou forçada? Porque não tinha um sinônimo e aí precisou contar com aquela mesmo, porque era a que tinha ali na hora? Isso mostra um texto que, de certa maneira, não corresponde a esse cruzamento de unidades que se espera dele. Fecha lá comigo. Períodos que se agrupam em parágrafos. Quantas vezes você também já não usou um conector mal sucedido naquele trecho? Usou um porém e não tinha oposição. Usou um portanto e não havia conclusão. É costura, é cruzamento de unidades. Então, se na própria definição de texto existe a noção de cruzamento de unidades, de entrelaçamento de unidades, já fica atento o quanto coesão e coerência, que ajudam a explicar o conceito de texto, o quanto esses dois fatores são decisivos para você mandar bem lá na frente. Olha de onde eu estou tirando a definição do início do nosso curso. Então, muita atenção, desde já, aos conceitos de coesão e coerência, mas que a gente trabalha um pouquinho mais adiante. Então, fechando, um texto nada mais é do que um cruzamento de unidades. Rafael, você só está me entregando unidades verbais, tudo com base na palavra. Existe texto não verbal? Lógico que existe. Só que o texto não verbal, para a gente, nesse curso, não é a prioridade, já que eu quero chegar ao ponto de você ser excelente na produção do texto verbal, que é a nossa dissertação argumentativa. Fechado? Mas a prova de linguagens cobra esses outros tipos de texto. Fica atento, é importante você saber. Fecha lá. Então, um texto é um cruzamento de unidades que ajuda a promover a composição de uma nova unidade. O que significa isso? Simples. Vários períodos agrupados em parágrafos. Vários parágrafos compondo um texto como um todo. Eu conheço candidatos que começam a produzir sua redação como normalmente se espera, do início para o final, em uma ordem cronológica de produção, introdução primeiro, conclusão por último. Entretanto, conheço outros candidatos que preferem inverter essa ordem. Não necessariamente da conclusão para a introdução, mas eu conheço muito candidato que faz introdução primeiro, conclusão depois, e o que seria o meio do texto, depois a gente vai definir como desenvolvimento, depois de ter feito as pontas da redação. Pode dar certo? Pode. Será que é a maneira mais eficaz de fazer? Para muitos, acaba sendo. Porque para essas pessoas que conseguem produzir redação eficaz desse jeito, essa conexão está muito clara. Então, uma redação bem-sucedida, antes mesmo de ser uma dissertação argumentativa, como se espera, é uma redação que cuida muito bem da conexão entre as partes.
Então, o tempo inteiro, você tem de se perguntar se as ideias com as quais você vem contando ao longo da produção da dissertação, se essas ideias estão batendo umas com as outras, se estão conectadas umas às outras. Quando você se contradiz, por exemplo, pega uma exceção que é muito maior do que a própria regra que você criou para aquele tema, isso pode ser um problema, e um problema grave. Então, uma boa consideração logo nesse início é: será que a gente tem feito textos que respeitem a essa criação de uma nova unidade? Então, na verdade, um texto não é a soma de períodos e parágrafos. Um texto é o resultado dessas conexões. Então, muita atenção à sua produção, principalmente a essas ligações, no campo da forma, coesão, e no campo do sentido, coerência, que são capítulos que a gente discute mais à frente, ok? Voltando, então um texto é uma composição de uma nova unidade a partir do cruzamento de unidades anteriores. E para que um texto exista, há condições que devem ser levadas em consideração. E é aí, já na primeira aula, que eu consigo diferenciar candidatos comuns de candidatos preparados. Candidatos comuns produzem até dissertações, digamos, tradicionais, que são aquelas que tiram lá os seus 700 e pouco, até seus 800. Agora, quem manda muito bem em redação é quem consegue se antecipar à escrita e entender que há muito de abstrato para que o seu concreto textual saia eficaz, saia bem sucedido. Então preste atenção, porque tudo, mas tudo que a gente produzir a partir desse encontro deriva dessas 5 condições. Fecha lá. Todo texto, para existir de forma eficaz, precisa atender a uma intencionalidade, a uma aceitabilidade, a uma situacionalidade, a uma informatividade e a uma intertextualidade. Sem essas 5 condições, dificilmente se alcança a eficácia. Não só em dissertação, mas em quaisquer textos que você venha a produzir, até mesmo no meio acadêmico. E, com certeza, entender esses conceitos influenciará bastante a sua escolha em algumas questões linguísticas, concretas. Por exemplo, quando você usa uma palavra, mas ela não corresponde ao que você pensou em dizer. Você já fez prova discursiva na vida? Quantas não foram as ocasiões em que você teve a oportunidade de ir a um professor de história, geografia, biologia, tentar argumentar a respeito de ganho de ponto em uma determinada resolução, porque você pensou em dizer determinada ideia, mas cujas palavras pareciam não corresponder. Então, essa perspectiva, esse olhar para o texto, vai fazer com que as suas escolhas concretas sejam muito mais eficazes, ok? Fecha lá. Porque a cada uma dessas condições eu vou entregar exemplos concretos do quanto isso em redação pode fazer a diferença positivamente. E a gente começa logo por ela, pela intencionalidade. Pelo nome, você já mais ou menos tem uma ideia do que se trata a intencionalidade. Pensou em intenção? Fechado. A intencionalidade nada mais é do que o que se quer expressar. A intencionalidade significa a ideia que se quer transmitir, no caso de uma dissertação argumentativa, ao seu avaliador. E a escolha vocabular, a escolha dos parágrafos, a escolha de toda a construção linguística, quanto mais eficaz, quanto mais corresponde a essa intencionalidade. Vamos pegar exemplo concreto? Fecha lá. Vamos pegar esses 3 tipos de texto aqui. A propaganda, o depoimento e a dissertação. Quando você produz uma propaganda, quando você se coloca na condição de executor de uma propaganda, o que você pensa? Eu preciso transmitir um produto ou um determinado conceito a um público-alvo. Se você pensou alguma coisa parecida com isso, quando
da produção de uma propaganda ou da recepção de uma propaganda, sendo você o consumidor, ótimo, é mais ou menos por aí. Agora, pergunta, essas características não fariam com que a forma textual meio que se adequasse a essas necessidades? Lógico que sim. Vamos ver alguns exemplos? Fecha lá. Se eu estou me dirigindo diretamente a um público-alvo, espera-se que esse texto, né, que essa produção textual, conte com marcas de interlocução. E o que seriam essas marcas de interlocução? Tudo que me permite entrar em contato com o meu leitor, ou o meu espectador, enfim, o meu receptor. Então vai ter você? Pode ter. Se optarem por uma estratégia de segunda pessoa, pode ter um T? Pode ter um T. Pode ter um imperativo do tipo compre, faça, ótimo. Agora repara, não são formas linguísticas quaisquer. Elas, na verdade, só estão atendendo a tal intenção com que o texto começou a ser produzido. Esse link entre o que se quer dizer e o que se diz é que faz com que a redação seja bem sucedida. Quantas não foram as redações que você fez na vida e que não foram eficazes? Ao contrário do que você imaginava sobre elas, porque a ideia era muito clara, mas a forma textual talvez não correspondesse. Então, numa propaganda, para eu ser eficaz, eu talvez precise de ferramentas linguísticas como essa, que atendam, repetindo, a minha intenção. Fecha lá. Agora, quando eu penso num depoimento, talvez o meu objetivo mude consideravelmente. O depoimento, ele está muito mais próximo de uma condição de relato. Relato esse que tende, obviamente, a ser pessoal. Opa, peraí. Se é um relato pessoal, é um relato que provavelmente se marca a partir de uma figura identitária, de uma identidade, de um ser, de uma pessoa, que participou do que está relatando. Aí, pensa comigo. Se na propaganda eu me utilizava de elementos de interlocução para chamar o receptor para mim, fecha lá, quando esse relato passa a ser pessoal, talvez a primeira pessoa, que até então não era tão explorada, lembra disso, passe a ser não só um detalhe, mas fundamental para que eu atenda ao princípio do texto, para que eu atenda à intencionalidade textual. Então, repara, intenções diferentes, marcas diferentes, fechou? Mas tudo isso para chegar aonde? Fecha lá, a dissertação. Quando eu produzo um texto dissertativo, ao contrário do que vimos em propaganda e depoimento, o que mais se espera é um ponto de vista. E como eu expresso ponto de vista com a dissertação, talvez as minhas escolhas linguísticas precisem se adequar, né, se adaptar, se ajustar a essa intencionalidade com que o texto é produzido. Então, pensa, se eu já estou pedindo para que o candidato produza uma dissertação, obviamente, eu já sei que a opinião expressa é a dele. Por isso, fecha lá, a mesma primeira pessoa com a qual se havia contado antes passa a não ser mais necessária, porque a dissertação já tem isso como pressuposto. A opinião é daquele que escreve. Então, repara, porque daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre o que fazer em dissertação argumentativa, que é o texto que o Enem pede, mas sobre o que não fazer. E eu já quero logo de cara, para que você realmente aprenda, deixar muito claro que existe sempre um porquê daquilo que não se faz. Não é simplesmente uma regra que alguém inventou e que a gente acata. Na verdade, o que a gente faz a partir dessa intencionalidade é uma série de escolhas compatíveis com o que se pretende afirmar. Fechado? Então, intencionalidade, o que se quer dizer? Só que, como você viu, existem mais 4 condições. Além da intencionalidade, essas 4 dominadas é você mandando muito bem na redação, antes da escrita, no campo das ideias. Fechado? Primeiro bloco encerrado, sempre lembrando, 3 bloquinhos de 20 minutos. E no próximo bloco, a gente volta falando das demais condições. Ok? Um abraço, até já.